Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês, mais uma vez aqui no nosso canal, falando sobre educação financeira. Vocês devem ter lembrado que no nosso último vídeo, a gente tentou mostrar para vocês que hoje, na atual conjuntura em que nós estamos, com a taxa Selic a 6.000%, que é um fundamento histórico de uma das menores taxas Selic da história econômica brasileira, e dentro desse quadro, não é um bom investimento a poupança. Por que a poupança não é um bom investimento? Exatamente porque a poupança, quando essa taxa Selic é inferior a 8.000%, ela tem uma rentabilidade que terá como base 70% da taxa Selic mais TR. Isso, para trazer para um português comum, em outras palavras, é um rendimento muito baixo, é um rendimento muito pequeno, que se você for analisar dentro de uma rentabilidade real com a inflação, embora ela também esteja em baixa, ela pouco vai livrar, pouco vai possibilitar um rendimento que seja superior à inflação. Isso quer dizer que você vai guardar dinheiro e quando você for buscar na poupança uma possibilidade de realizar um sonho, você terá uma enorme dificuldade, porque aquele seu dinheiro, o rendimento não será suficiente muitas vezes nem para acompanhar, para livrar você do efeito da inflação. Então, diante desse quadro, a primeira coisa que eu queria dizer para você que quer tentar fazer com que o seu dinheiro tenha a possibilidade de lhe garantir no futuro a realização dos seus sonhos, é iniciar que todos nós temos que nos habituar a poupar. Você deve estar me perguntando, mas como eu posso poupar se o que eu ganho é apenas suficiente para eu manter e muitas vezes não consigo fazer isso? Aí você vai ter que ir para o seu orçamento doméstico, eu vou falar sobre isso em outro momento, e ver o que você pode cortar, o que você pode alterar, o que você pode modificar. Eu digo sempre a vocês, eu já vi gente ganhando muito dinheiro que não poupa, eu já vi gente ganhando pouco dinheiro que poupa. Então a questão de saber poupar para depois investir não é a questão do quanto você ganha, mas da cultura que você tem de poupança e de investimento. Fora isso, o aspecto antes, e vou deixar para outra ocasião falar sobre orçamento doméstico, é a questão de como eu faço esse investimento, como é que eu aplico esse investimento. Então hoje nós temos inúmeros ativos no mercado além da poupança. E eu queria apenas destacar dois deles que eu já tinha falado no vídeo anterior, que é a LCI, que é a letra de crédito imobiliário, e a LCA, que é a letra de crédito agrícola, que são, de fato, dois ativos importantes que se assemelham muito com a poupança, porque tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, até R$250 mil por CPF, e, além do mais, não tem incidência de imposto de renda. Se você for no banco tradicional, esta LCI deve estar dando em torno de 70% do CDI, você encontra a LCA com 82%. Mas você pode ir numa corretora de valores, e aí eu posso, no outro vídeo, falar para vocês sobre corretoras de valores. Você aplica e tem um balcão de produtos que você pode investir nas LC, LCA, que está dando 90%, 95% de CDI. Dependendo naturalmente da liquidez com que você vai precisar desse dinheiro, você pode fazer excelentes negócios investindo em LCI, LCA ou no CRI, que estão também CRI-CRA, que são dois mecanismos, dois ativos também muito semelhantes a LCI e LCA, com as suas peculiaridades, e que podem também ser utilizados para esses investimentos. Eu diria para você diz assim, não, mas eu quero sair da poupança, quero ter uma rentabilidade diária melhor do que a poupança. Mas LCI e LCA tem um prazinho de carência que às vezes faz com que você tenha que manter aquele dinheiro no banco X ou Y durante 90 dias, durante 6 meses, durante um ano, mas eu queria uma coisa que me rendesse mais imediato. Você hoje tem os títulos do Tesouro, né, chamado Tesouro Direto, que são os títulos do governo, né, alguns atrelados à taxa Selic, 100% da taxa Selic, né, que tem também uma rentabilidade muito superior à poupança. E como é que eu invisto no Tesouro Direto? Você pode investir através da corretora da sua própria agência bancária, como você também pode, evidentemente, investir através da corretora, que é aquele que a gente vai conversar para vocês depois, em outra oportunidade, no outro vídeo. Eu estou falando aqui de renda fixa. Além disso, além da LCI, do LCA, do CRI, CRA, vocês têm também letras de câmbio, enfim, tem outros ativos que são interessantes. Mas aí, claro, você diz, não, mas eu quero arriscar um pouco mais, porque a renda fixa, naturalmente, com a taxa Selic a 6.000%, ela vem caindo, a rentabilidade, obviamente, se ela é atrelada ao CDI, né, que é muito semelhante, muito parecido com a taxa Selic, e esse CDI é esse mecanismo
né, de rentabilidade. Então você pode dar passos mais altos à medida que você vai entender nesse primeiro processo, que é investir, por exemplo, em fundos de renda fixa ou fundos de ação, que aí você vai ter um caminho a mais para entender esse processo, mas é também um caminho em que você vai encontrar outros ativos que serão interessantes. Os fundos de ações, assim como as ações, vocês já devem ter ouvido falar em bolsa de valores, são ativos que apresentam melhor rendimento, mas também apresentam maior risco. Enfim, se você também não quer correr risco, você faz aqueles investimentos tradicionais, mas que rendem melhor do que a poupança, como eu falei há pouco, o LCI, o LCA, o Tesouro Direto, você tem tanto ele atrelado ao IPCA, que é o mecanismo verificador da inflação, onde você pelo menos livra o seu dinheiro, né, de perder para a inflação. Você tem o Tesouro IPCA para diversas datas, de acordo com aquilo que você programa. Mas todo investimento ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Então, a partir da finalidade que você tem desse investimento, você pode fazer exatamente uma carteira de investimento. Mas o primeiro passo a dar antes de fazer uma carteira de investimento é você deixar a sua reserva de emergência. O que é reserva de emergência? É aquele dinheiro que você pode utilizar a qualquer momento. Antes de você compor a sua reserva de emergência, não faz sentido você aplicar na bolsa, não faz sentido você aplicar em fundos de ações, não faz sentido você aplicar no COE, não faz sentido você aplicar LCI e LCA. E a reserva de emergência deve pelo menos corresponder a 6 meses do que você eventualmente tem como despesa mensal. Então, se sua despesa mensal é R$10.000, então você teria que primeiro guardar R$60.000, que é a sua reserva de emergência se você perder o emprego, se houver uma necessidade, para que você possa pegar esse dinheiro com facilidade. E guardar para ter a qualquer momento não precisa necessariamente que seja guardado na poupança, já que eu disse que não é um bom investimento. Você pode, aí no caso, como eu falei há pouco, aplicar no Tesouro Direto e aí aquele atrelado à taxa Selic, onde você tem uma rentabilidade diária e você pode pegar aquele dinheiro a qualquer momento. Como no LCI e LCA, que muitos bancos, a partir de 90 dias, você já pode sacar esses valores. Então, existem muitos outros mecanismos que podem garantir uma maior rentabilidade e uma maior segurança para a sua família. Mas como tudo isso começa por um gesto. Aprenda a poupar, aprenda a ter uma cultura da previdência. Previdência, eu estou dizendo, no sentido de se antecipar às coisas. Diante do quadro que nós estamos vivendo na economia brasileira, na incerteza da própria previdência, com as mudanças que deverão acontecer nos próximos anos, vai haver muita dificuldade de a gente conseguir sobreviver com a aposentadoria do INSS. Por isso, se antecipar e ver alguns ativos que são importantes e trabalhar essa cultura de poupança, essa cultura de investimento, é um passo decisivo para que você também não apenas realize os seus sonhos de médio e longo prazo, como adquirir uma casa, comprar um carro novo, mas principalmente para você garantir um futuro com tranquilidade e serenidade. O assunto é interessante, é empolgante, é grande, mas eu vou voltar a tratar dele começando por orçamento doméstico no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.